Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é muito abençoado para estar estressado. Você é muito abençoado para estar estressado. Às vezes eu queria que alguém me lembrasse disso. Amém. Irmãos, hoje eu quero ser breve, mas eu quero compartilhar uma palavra que possa edificar a sua vida. E o Senhor tem nos dado palavras todos os domingos, e eu tenho certeza que você tem se identificado. Amém? Você pode dizer amém por isso? Amém. Amém, amém. E eu também sou edificado muitas vezes quando eu ministro aqui, o Senhor coloca no meu coração. E hoje eu quero falar uma palavra com você que eu intitulei ela como a linguagem que Deus decidiu falar. Esse é o título da minha mensagem hoje. A linguagem que Deus decidiu falar. E eu quero começar lendo Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Vou ler aqui, diz assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade, nas alturas. Amém? Você pode, antes de eu começar, de fato, entrar na palavra, eu queria que você fizesse uma oração onde você está, e disse para que você pudesse ouvir a voz do Espírito hoje. Sabe, que você pudesse falar: Senhor, hoje eu não quero ouvir a voz do Hamilton, eu quero ouvir a voz do Espírito. Você pode fazer isso por um momento? Senhor, nós, nessa manhã, nosso desejo é ouvir a sua voz, Espírito Santo. Pai, nós queremos nessa manhã ouvir a sua voz, a sua doce voz por meio do Espírito Santo. Que a unção seja liberada no nosso meio, Jesus. Que a revelação seja liberada no nosso meio. Que Jesus seja entronizado em nosso meio, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Que Jesus seja o centro, Pai, nessa manhã, nossa reunião, Pai, da nossa vida, do nosso coração. Que Jesus seja o centro. Pai, nessa manhã nós oramos para que nós possamos ter revelação dessa palavra. Que nosso coração seja incendiado, Pai, e seja transbordado por essa revelação do Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Amém, irmãos? Olha, Deus, Ele decidiu usar uma linguagem para que nós pudéssemos entender. Sabe, Deus, Ele se torna homem para poder falar a linguagem que o homem possa entender. E Jesus, o texto que nós lemos diz que Jesus é a exata expressão de Deus. E que Deus decidiu falar pelo Filho. Olha para cá, sabe o que isso quer dizer? Que não só as palavras de Jesus revelam Deus, mas como as suas ações revelam quem Deus é. Porque Ele é a exata expressão de Deus. Vou fazer uma afirmação muito séria. Olhar Deus de baixo para cima pode ser assustador. Irmão, olhar Deus de baixo para cima pode ser assustador. Eu vou te explicar, vou te dar um exemplo. Imagine que você tem um aquário de peixes salgados. Todas as vezes que você vai alimentá-los, e seja 3 vezes ao dia, e por mais que você filtre nutrientes, vitaminas, aquele peixe, os peixes, todas as vezes que você vai alimentá-los e abre a tampa, quando a sua sombra se projeta no vidro, a reação deles sempre serão a mesma. Serão se esconder. Serão ter medo. E por mais que você seja preocupado e queira o cuidado desses peixinhos, a reação deles sempre serão se esconder. E por quê? Porque para eles você é como uma divindade. Para eles você é como um ser
superior. E os seus atos de misericórdia, eles não conseguem compreender. Hamilton, então, como que eu posso demonstrar a minha preocupação e meu zelo com esses peixinhos? Sabe, seria necessário você falar uma linguagem que eles pudessem entender. Seria necessário encarnar. Seria necessário você se tornar peixe. Agora, o homem se tornando peixe não se compara a Deus se tornando um bebê. Sabe, o Deus que lá no Antigo Testamento fazia os montes estremecer, trovejava, estremecia tudo. Ele aparece na Palestina como um bebê indefeso. Sabe, o Deus que para muitos foi assustador, porque as pessoas chegaram a dizer: Moisés, sobe em nosso lugar e vai falar com Deus. Agora ele aparece na Palestina como um recém-nascido. É como se que alguém que pintou um quadro, agora ele se torna a mancha daquele quadro. Ou como um autor de uma peça, que depois de escrever a peça, ele se torna o próprio personagem da sua peça. Sabe, foi necessário Deus se tornar menino, crescer e ser dependente de uma jovem. Quando Jesus nasceu, meu querido, nem falar ele conseguia falar. Ele dependia totalmente de Maria. Sabe por que isso tudo aconteceu? Porque foi necessário Deus falar uma linguagem que você pudesse entender. Quando Deus se torna homem, Ele vem para revelar e para falar a linguagem que Ele quer com você. Pode dizer amém? Amém. Olha, o primeiro ponto que eu quero falar com você, meu compartilhamento de hoje, é um Deus humano. Jó, nos seus momentos, ele começa a questionar a Deus. Jó, talvez você conheça a história de Jó. E nos seus momentos, Jó, ele começa a questionar a Deus. E aqui no livro de Jó, capítulo 10, versículo 4 e 6, olha o que Jó diz. Jó, capítulo 10, versículo 4 e 6. Jó faz uma oração e ele fala o seguinte: Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são teus anos como os anos de um homem? Para te infamares da minha iniquidade e averiguares meu pecado? Meu querido, Jó está num momento, numa situação, e ele questiona a Deus, fala: Senhor, por acaso o Senhor tem olhos de homem? Por acaso o Senhor é como homem? Sabe o que o Jó estava querendo dizer ali, meu querido? Jó estava dizendo: Deus, o Senhor não sente da perspectiva humana. Obrigado, querido. O Senhor não olha como homem. Irmão, é muito fácil para alguns afirmar que Deus é mau. Algumas pessoas podem pensar: Deus é mau, sabe por quê? Porque Ele é tão distante. Ele é um ser tão distante que não se importa com a humanidade, que não se compadece da situação da humanidade. E algumas pessoas podem falar: Senhor, o Senhor se importa comigo? O Senhor se importa com a situação que eu estou passando? Sabe, e essa talvez foi a atitude de Jó. Senhor, o Senhor se importa com o que eu estou passando? Por acaso o Senhor sente como homem sente? Meu querido, sabe que quando? Porque para toda pergunta feita, a resposta é Jesus.
toda pergunta feita, a resposta é Jesus. Sabe, talvez eu, de mim mesmo, eu não tenha resposta suficiente para dar para os questionamentos da vida, porque tragédias acontecem. Mas nós temos Jesus. Quando Jó perguntou: Deus, por acaso o Senhor tem olhos de homem? A resposta é Jesus. Deus, por acaso o Senhor tem dias como dias de um mortal? A resposta é Jesus. Sabe, meu querido, em Jesus nós não vemos um Deus diferente, indiferente. Em Jesus nós não vemos um Deus distante, mas em Jesus nós vemos um Deus que se compadece. Eu gosto muito de uma frase de Bill Johnson. Olha para cá e presta atenção no que ele diz. Bill Johnson diz o seguinte: qualquer coisa que você acredita sobre Deus, mas não consegue encontrar na pessoa de Jesus, é algo que você deve questionar. Jesus Cristo é a revelação mais plena e mais precisa que poderia existir do Pai e de sua natureza. Meu irmão, Jesus é a exata expressão de Deus. Sabe, Jesus é a exata expressão de Deus. E qualquer coisa que você acredite que não revela Cristo, que não aponta para Cristo, você deve questionar. Sabe o que muitas pessoas fazem? Elas usam as suas circunstâncias, as suas adversidades, para querer dizer quem Deus é. Mas o padrão é Jesus. Você pode dizer comigo? O padrão é Jesus? Fala, o padrão é Jesus. E eu amo que a Bíblia registra para nós em João 11. João 11 fala para a gente quando Jesus vai para despertar Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus vai para despertá-lo. E quando ele chega, a Bíblia fala que Marta vai ao encontro de Jesus e vira: Senhor, se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a resposta de Jesus é: Marta, aquele que crê em mim viverá. E depois ele vai ter com Maria, e Maria fala a mesma coisa: Senhor, se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sabe o que eu amo nesse texto? É que pelo menos em 3 versículos mostra a atitude de Jesus em relação à situação dessa família. A Bíblia diz que Jesus, vendo a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito. A Bíblia também diz que Jesus chorou. E depois a Bíblia fala mais uma vez: Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Agora, eu te pergunto, se Jesus sabia que ia lá para ressuscitar Lázaro, por que ele chorou? Por que ele se comoveu? Por que ele se agitou no espírito? Sabe, a resposta é: porque Jesus, naquele momento, ele entrou na dor de Marta e Maria. A resposta é que naquele momento Jesus se compadeceu do luto e da dor daquela família. Mesmo ele sabendo que estava prestes a fazer, ele se importou ao ponto de sentir a dor delas. Eu amo isso, porque Hebreus, quando nós lemos, diz que Deus falou por meio dos profetas aos pais, mas agora ele falou pelo Filho. Isso quer dizer que as ações de Jesus revelam Deus. Quando Jesus entra na dor de Marta e Maria, isso revela o coração do nosso Deus. Um coração de um Deus que não é indiferente à sua dor, mas que, se for preciso, ele chora juntamente com você. Que, se for preciso, ele entra na sua dor juntamente com você. Sabe, isso mostra pra gente que nosso Deus, ele não só celebra nossas vitórias, mas que ele entra na nossa dor também. Jesus, ele revela quem Deus é. E quando as pessoas disserem: Deus é muito indiferente, Deus não se importa, sabe o que eu faço? Eu olho para Cristo.
Porque Cristo sim, Ele se importou ao ponto de chorar com aquelas mulheres. Você pode dizer amém? Amém. Sabe o que Hebreus vai dizer? Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós. E a palavra compadecer no original grego é supatel, que significa se colocar no lugar do outro, sentir como o outro sente. É o mesmo sentido da palavra empatia em português. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Que nós temos um Deus, que Ele se compadece de nós, que Ele entra na nossa dor. Jó perguntou: Deus, por acaso o Senhor tem olhos como do homem? Por acaso o Senhor tem dias como de mortal? E a resposta é Jesus. Deus se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de homem para responder Jó. E agora, Deus de Jó, eu tenho olhos de mortal, e eu vivi dias de mortal, e eu sei o que é padecer todas as coisas. Por isso que eu me compadeço de você. Você pode dizer amém, meu irmão? Sabe, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que Jesus veio revelar. Sabe, foi em Cristo que foi em Cristo que Deus revelou quem Ele é. No Velho Testamento existia uma crença nos judeus, qual os judeus tinham uma crença que ninguém poderia ver a face de Deus, porque senão morreria. Lá no Velho Testamento, Moisés, ele pede: Senhor, eu quero ver a tua glória, mostra-me a tua glória. E Deus fala para ele: Moisés, eu passarei por você e você verá minhas costas, mas não a minha face. Essa foi a resposta de Deus no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, a mulher do fluxo de sangue, ela vem por detrás e toca na orla de Jesus. A Bíblia fala que saiu o poder de Jesus e ela foi curada. E quando saiu o poder de Jesus, qual foi a reação de Jesus? A Bíblia fala que ele se virou e perguntou: alguém me tocou? E eu imagino porque Jesus se virou. Jesus, ele se vira porque agora ele não apresenta mais as suas costas, mas ele quer revelar a sua face. Aquela mulher naquele dia, quando ela olhou para Cristo, a face de Cristo, ela estava vendo a face de Deus. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Cristo, ele é a exata expressão de Deus. Sabe, irmão, lembre-se que Deus escolheu nos falar pelo Filho. Sabe, lembre que a ação de Jesus revela quem Deus é. Em Jesus, Deus mostrou que se importa com a humanidade. Em Jesus, Deus mostrou que o homem não precisa se relacionar com Ele baseado no medo, mas que agora ele pode se relacionar num relacionamento livre de amor. Outro ponto que eu quero compartilhar com você. Vocês estão entendendo até agora, meu? Amém? Outro ponto que eu quero compartilhar com você é que Jesus é a perfeita revelação de Deus. João capítulo 5, versículo 19 diz o seguinte: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Jesus, ele é perfeito em todas as coisas. Jesus é perfeita beleza. Jesus é perfeita majestade. Jesus é perfeita santidade. E os atributos de perfeição de Jesus são, infinitos. Mas para o nosso tema de hoje, Jesus é a perfeita revelação de quem Deus é. Seu irmão, Jesus, ele é a perfeita teologia.
A palavra teologia ela é dividida em duas palavras. Theo é Deus, logia, estudo. Então teologia é o estudo de Deus e Cristo é a exata expressão de Deus. Então a perfeita teologia é Cristo. Por que eu estou te dizendo isso? Hamilton, você é contra a teologia? Não sou contra a teologia, mas eu sou contra a toda teologia ou a todo ensino que ele cria um Deus Frankenstein. Toda teologia, todo ensino que cria um Deus Frankenstein, eu sou contra. Você sabe, os irmãos sabem o que é Frankenstein, né? Aquele monstro lá que ele é feito de vários pedaços de pessoas. E um dia eu meditando nisso, eu pensei, algumas teologias que são criadas, remendos de teologia, o que eles criam na verdade são um Frankenstein de Deus. São uma grande aberração de Deus. E para esse Deus, como eu já disse outras vezes, eu sou ateu. Sabe, o Deus Frankenstein, eu sou ateu, não consigo crer nele. Hamilton, que ensinos são esses? Ensino como, por exemplo, que Deus permite uma criancinha de 2 anos de idade ser estrupada para um propósito. Ensinos que dizem que Deus está derrubando avião por aí por causa de um propósito. Sabe, aquelas frases que diz: caiu um avião da Chapecoense lá, e as pessoas falam: não, Deus tem o controle de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus está derrubando avião por um propósito. Deus está saindo matando gente por um propósito. Sabe que Deus é esse que está do céu? Aquele avião ali, derrubar ele agora. Sabe? Como que você crê num Deus desse? Como você crê num Deus desse? Eu já falei aqui também outras vezes também que Ele que é o responsável por enviar o coronavírus, que Ele que está exercendo o juízo na terra. Como que você crê num Deus desse? Sabe, aí você vê muitos Frankensteins de Deus sendo pregados em muitos púlpitos por aí. E toda teologia, todo ensino que não revela Cristo, meu irmão, que não aponta para aquilo que Cristo fez, sabe, eu não aceito. Sabe, tem pastor que disse que quando cai um tsunami em certas cidades, foi Deus enviando tsunami para que o povo daquela cidade possa se converter, para que o povo daquela cidade possa orar mais, possa buscar Deus mais. Sabe, o fato é que sim, Deus pode fazer todas as coisas cooperar para o nosso bem. Isso é verdade, sim. Mas isso não significa que as tragédias da vida e as situações que acontecem na sua vida seja desígnio de Deus para você. Olha para Jesus. Quando vinham as tempestades, o que ele fazia? Sabe, Jesus acalmava a tempestade. Mas em nenhum momento na Bíblia, Jesus ele falou: tempestade, destrua aquela cidade para aquele povo se converter. Destrua aquela cidade para aquele povo orar mais. Que momento Jesus fez isso? Sabe, aí existem ensinos que dizem que Deus Ele coloca enfermidade em seus filhos para ensinar lição para eles, para que seus filhos possam aprender alguma coisa. Irmão, eu acho que as pessoas têm que ser coerentes com o que elas creem, não é verdade? Se alguém crê que Deus coloca enfermidade nela para tratar ela, por que ela vai no médico? Ela tinha que receber o tratamento de Deus. Você não percebe a incoerência? Se Deus manda doença para tratar você, então por que você vai no médico? Por que você toma remédio? Não é tratamento de Deus? Aceita o tratamento de Deus. Mas, irmão, a verdade que nós vemos na Bíblia, a palavra do Senhor, é que todos os enfermos que foram até Jesus, Jesus curou. Todos os leprosos que foram até Jesus, Jesus os purificou. Sabe o que a Bíblia mostra? É que onde Jesus chegava, o velório tinha que acabar, porque Ele trazia vida e o morto tinha que ressuscitar. O que nós vemos em Jesus é que todos que foram até Ele, Ele curou. E eu volto a dizer mais uma vez: Jesus revela Deus, e as suas ações revelam quem Deus é.
Ele disse: eu não faço nada de mim mesmo, tudo que eu faço é porque eu ouvi o Pai fazer. Você sabe o que isso quer dizer para nós? É que quando Jesus curava, é porque o Pai faz isso. Quando Jesus purificava, é porque os leprosos, é porque o Pai faz isso. Quando Jesus ressuscitava morto, é porque o Pai faz isso. Vocês estão entendendo isso? Sabe, Jesus, Ele revela quem Deus é. Eu imagino nós, nesses dias, nós somos como restauradores de artes antigas, pinturas antigas. Sabe, nós somos como aquele rapaz em cima do andaime, com a pintura na parede, e ele está com um produto limpando a sujeira, removendo a sujeira, para que ele possa ver a pintura original com perfeição. Esse é o quadro que eu nos vejo hoje. Nós estamos como removendo a poeira da religiosidade, a poeira, sabe, dos costumes humanos. Para quê, Hamilton? Para ver Jesus. Para ver Jesus. Porque o meu anelo do meu coração é viver um cristianismo puro e simples. E cristianismo puro e simples é viver Jesus. É Jesus, se resume em Jesus. Nós somos como esses restauradores de obras antigas. Estamos removendo a poeira da religiosidade, a poeira dos costumes humanos. Nós estamos querendo olhar simplesmente para Jesus. Nós queremos contemplar Jesus. Porque olhar Deus sem a lente da religiosidade é preciso olhar para Jesus. Sabe, irmão, o que eu quero nesses dias é contemplar Jesus nas Escrituras. Sabe, foi impregnado tanto costume humano, tanta religiosidade humana, que acaba que todo Jesus que é pregado, ele carrega o nariz de quem prega. Você já viu isso? Todo Jesus que é pregado, ele carrega o nariz de quem prega. Sabe o que isso quer dizer? É que todo mundo quer colocar Jesus em seu padrão. Ah, porque que eu não gosto de brinco. Meu irmão, Deus não gosta que você usa brinco. Ah, porque eu não gosto de vermelho. Irmãos, vocês estão proibidos de usar vermelho na nossa igreja. Você entende isso? E o que você viu durante a história foi Jesus com o nariz diferente. Em um lugar, Jesus tem um narigão. Em outro, Jesus tem um nariz mais bonitinho. Em outro lugar, Jesus tem... Você entende o que eu estou dizendo? Em cada lugar, Jesus carrega o nariz de quem prega naquele lugar. E quão assustador é. Porque se nós formos honestos e procurarmos ler a Bíblia, ler os Evangelhos, ler o quadro que Deus deixou para nós, nós veremos um Jesus puro e simples. Amém. Nós veremos um Jesus que amava os pecadores, que se assentava na mesa com os pecadores. Nós vemos um Jesus que acolhia todos aqueles que vinham até Ele, porque Jesus revela Deus. Sabe que os fariseus não suportaram? Foi a ideia de Deus comer com um pecador. Foi a ideia de Deus se assentar na mesa com um pecador, porque para os judeus, mesa é um lugar sagrado. Você não coloca qualquer um na sua mesa. Mas quando eles viram Jesus comendo com os pecadores, ele disse: como? Mas a resposta é porque Deus veio justamente para os pecadores. A resposta é que Deus veio justamente estender a sua mesa para os maltrapilhos. Aleluia. Irmãos, eu vou finalizar com isso. O último versículo que eu quero ler. E acredite, tem uma revelação linda para você que eu quero compartilhar agora. Revelação linda que o Senhor quer falar com você agora. 1 João capítulo 1,
versículo 1 e 2. 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: porque é desde o princípio o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, qual estava com o Pai e nos foi manifesta. Aleluia. O apóstolo João, ele diz que o verbo da vida se tornou carne. E ele diz mais: aquilo que nossos olhos viram, ouvidos ouviram e nossas mãos apalparam. Bom, presta atenção aqui para a gente finalizar. Eu não consigo ler esse texto sem me lembrar de Lucas. Lucas 24. A Bíblia diz em Lucas 24 que os discípulos estão trancados com medo do judeu. E Jesus aparece no meio deles. E Jesus e os discípulos ficaram com medo porque acharam que era um fantasma. Sabe o que Jesus fala? Pode apalpar as minhas mãos e meus pés, porque fantasma não possui carne nem ossos. Quando João diz que aquele que é desde o princípio se manifestou, e ouvimos, e o vimos e apalpamos, eu não consigo desassociar esse texto. Olha para cá, os discípulos estão trancados com medo. Jesus vem e fala: ei, pode apalpar. Sabe qual que é a revelação linda do Senhor para nós? É que em toda religião, quando as pessoas se aproximam de Deus, o sentimento que elas sentem é de medo. Mas no cristianismo, quando eu me aproximo de Deus, o que eu vejo é Jesus com os pés e com as mãos furadas. E como eu posso ter medo, sabendo que isso foi por mim? Sabe, irmão, como que eu posso sentir medo? É que quando eu olho para Cristo, eu vejo seus pés e mãos furadas e eu entendo que foi por mim. E aí, eu finalizo com isso. A linguagem que Deus escolheu falar com o homem foi Jesus. A linguagem que Deus escolheu falar com o homem foi Cristo. E agora, todas as vezes que eu me aproximo de Deus e olho para Cristo, eu vejo o quanto Ele me amou, porque os sinais estão nas suas mãos e nos seus pés. Meu querido, eu comecei dizendo para você: todas as vezes que você olha para Deus de baixo para cima, o sentimento que você vai sentir é de medo. Mas quando você olha para Cristo, o medo vai embora. Porque não pode haver medo quando eu olho para os sinais dos pregos. Vocês entendem isso? Não existe medo mais para você. Porque como aqueles peixinhos que eu comecei dizendo, que olha para alguém e fala: é muito distante. Hoje nós não temos um Deus distante. Nós temos um Deus que se encarnou em carne, assumiu forma de homem para dizer a linguagem que o homem pode entender.